E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou o Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipuccio. E hoje nós estamos aqui com um vídeo maravilhoso. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Se vocês precisarem de um sistema para sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Flex Life Desenvolvimento de Sistemas está aqui para ajudar vocês. Em qualquer área, PCP, compras, faturamento, o que vocês precisarem é só entrar em contato com eles, que eles vão ter a melhor solução para vocês. E além disso, nós também temos a Érica Arte em Letras. Se você precisar de alguma arte, uma caneca, tudo demais, vocês podem entrar lá no Instagram dela, que ela faz trabalhos incríveis, não é mesmo, Érica? Exatamente, Pedro. Então, nossa gratidão aí aos nossos patrocinadores, né? E se você que tem alguma empresa queira investir no podcast, nos procure através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Instagram, pela DM, né? Que nós estaremos entrando em contato aí e o seu nome será, o seu nome, a sua marca será divulgado aqui no nosso canal, tá ok, pessoal? E hoje nós temos aqui uma convidada mais especial. Ela entrou em contato conosco para participar aqui com a gente. É uma honra ter ela aqui conosco. Então seja muito bem-vinda, Rafena Dantas. Tudo bem? Palmas aí, produção. Prazer todo meu estar aqui. Obrigada pela oportunidade de me receber, né? Se apresenta pro pessoal quem é você, com que você trabalha. Tá. Então, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Rafena Dantas, né? Tenho 24 anos, sou mãe de 2 menininhos lindos, um anjinho e hoje o meu arco-íris. Trabalho na empresa global, né? Empresa terceirizada. E isso, futuramente cabeleireira, né? Primeiramente, né, a nossa gratidão em nome de toda a equipe, né, Fazendo a Diferença Podcast, por você ter nos procurado, né, a gente não nos conhecíamos, e que bom que isso mostra, né, Pedro, que o nosso Instagram, o nosso canal, tem alcançado pessoas que também têm histórias que fazem a diferença, e a história que você vai nos contar aqui hoje, né, esse bate-papo, acredito que vai acrescentar muito na vida de mães, né, e na vida de pessoas que estão aí gestando, né, e pessoas que pensam em ter filhos, pessoas que pensam em gerar, né, eu creio que vai ser de muito valia, né, então fica aqui nossa gratidão, e eu queria que a Rafena também, ela não comentou ali no início, né, mas hoje ela tem um canal, né, no Instagram. Sim. Qual que é o seu arroba? É Rafa Dantas, né, com 2 A e H no final, Rafa Dantas. É só Rafa Dantas, não tem underline? Tem underline no meio. Então é arroba Rafa, A, 2A, H, underline Dantas. Isso. Então tá ok. Mas Pessoal, eu acho que se colocar Rafena, não tem muitas Rafenas por aí, né? Então acho que se colocar Rafena já aparece, mas é a Rafa Dantas. certo. E hoje você tem cerca de 10 mil inscritos. 10 mil, aham. Olha só, e como que começou esse processo? Não, eu quero ser influente ali, quero fazer a diferença nesse meio ali. Então, na verdade, no início faz 8 anos, né? Que eu tenho o Instagram, então são 8 anos, assim, de dedicação. Então, até então, todo mundo que chega ali pergunta, por quê? Como que você consegue tantos seguidores, né? E assim, no começo eu fui muito modelo, eu fui modelo durante 2 anos, né? Então eu queria me dedicar a essa área, só que aí a vida foi me levando para outros rumos. Então, assim, o meu Instagram tem uma história assim, que desde o começo tem uma história, meio e agora que é o momento atual. Né? Então, no começo foi isso. Eu era modelo, tirava fotos de vestuários para lojas, e aí depois que com a maternidade, foi crescendo e foi onde chegou até onde estamos hoje. Que bacana, muito bom. O pessoal aí, sigam a Rafena e vai acompanhando esse processo de maternidade aí com ela. Sim, né? sim. E, Rafena, você falou que começou ali como modelo, né? Sim. Você lembra, assim, como que foi esse primeiro processo, o primeiro emprego de modelo que você teve, que você postou as primeiras fotos, como é que foi? Sim, eu fiz o teste aqui na época na loja Demais, né? Que eu era muito nova. Você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 12 para 14, 12, 13, 14. Foi assim o início de tudo, essa Nossa, idade. bem nova mesmo, né? É bem Tá, nova. né? Ela tá aqui, ai, gente, eu era muito nova, mas tem 24 anos, né? Então, olha, é nova ainda. Sim. E aí eu Como fiz o foi? teste, foi assim, fiz o teste, passei de primeira. E aí depois fomos para Ribeirão, passei de novo. E aí depois teve outra oportunidade para ir para São Paulo.
passei, mas não consegui, por causa, na época, da minha família não tinha condições, porque tem um investimento, né? E aí eu fiquei assim, mas não quis desistir da área, eu gostei ali, e aí eu comecei a ficar dentro da cidade mesmo, tirei fotos para lojas online me procurava para poder Que tirar. bacana. Aham. E você foi para Ribeirão, então. Fui para Você Ribeirão. teve esse processo de ir para Sim. lá. E aí também aqui eu passei na Black Models, né, na época. E assim, foi algo que não prosseguiu, mas é uma área que eu ainda gosto. Eu sou bem vaidosa, né? Então eu gosto muito dessa área de beleza, da área de beleza. Era É o um meu sonho forte. ou não? Era um sonho. Que legal, né? Sim. Exatamente. E aconteceu porque você foi procurou ali, se dedicou, Sim. porque geralmente tem as pessoas, os olheiros, né? Os famosos Isso, olheiros, assim, isso. né? Que vê e fala assim, ah, essa aqui vai dar certo pra minha marca, vai dar certo pra minha loja. Aham. Você teve isso ou você mesmo que foi lá na loja, olha, eu trabalho com isso, se apresentou? Sim, de princípio foi eu que me apresentei, né? E desde pequeno eu sou muito vaidosa. Minhas fotos de criança sempre foi muito assim, de mãozinha na cintura, pose, essas Olha que coisas bacana. todas, né? E aí eu que fui procurar, e aí eu passei. Mas até hoje eu ainda recebo algumas propostas. É, e bacana. você Sim. faz ou não? Você. Não, por enquanto não. Porque até depois os filhos, assim, sabe, tempo, né? Não é mais a mesma coisa. Então, no momento eu ainda não tô nessa área. Mudou um pouco o Mudou foco, o né? foco, Eu acho que é isso. questão de fases também, né? Exatamente. Aham. O meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, né? Aham. Que há algum tempo atrás, ele ainda dá um bom modelo, né? Ele é muito, muito bonito, muito charmoso, Aham. assim. E um tempo atrás a gente tinha pensado, né? Ele tinha pensado em investir nessa área. Hoje ele já mudou totalmente o foco. Só que se ele Aham. tivesse, de repente, investido, estaria dando muito certo aí, né? Sim. Ele fotografa muito bem, né? Sim. Então, tem isso, né? Às vezes não é todo mundo que tem aquele talento. Sim. E você provavelmente tem, Sim. porque E o pessoal gosto, ainda te adoro. procura, né? Eu tenho uma conhecida, uma colega, não sei se você conhece, a Anne Caroline, Uhum. que ela modela, né? Até Aham. hoje. Mas também começou aí, bem novinha também. Uhum. E um fato legal é isso que você falou, né? Que fazem 8 anos que você tá 8 com o anos. Instagram e tudo mais, e o pessoal realmente fica. Ai, mas como que você consegue Como? tanto? Sendo que são Exatamente. 8 anos de 8 dedicação, anos. de estudo, assim, Com de você se certeza. preparando, que as pessoas só veem o hoje. Exatamente. Esquecem de todo o processo ali por trás, né? Exatamente. Porque não é fácil, não é do dia pra Exatamente. noite. E que entra muito, Pedro, no que a gente vem conversando já ao longo dos vídeos, né? Sobre a questão da constância, né? De manter ali a sua rotina, né? De postagens, porque Sim. às vezes as pessoas querem crescer no Instagram ou quer crescer em qualquer outro segmento e não mantém ali o Não é ritmo, porque presente, não é isso. presente, ou às vezes não se dedica tanto àquela questão e Uhum. se não se dedicar, não vai crescer, não vai Exatamente. ganhar Tem que ter, seguidor, né? tem que ter Até dedicação. uma pergunta que uma seguidora fez pra gente numa caixinha que a gente abriu, Aham. que foi justamente isso. Como continuar, sabe? Como prosseguir mesmo quando você não vê os resultados? Porque é muito difícil esse começo. É difícil. No começo, então, principalmente. Aí vem aquela vontade de desistir. Aí, às vezes, tem aquelas doação dos amigos. Ah, o que você tá fazendo na internet? O que você tá fazendo lá? Você é doida. Mas no começo é bem difícil. E a chave é essa, não desistir. E você, quando você começou ali essa questão, a modelar, né, digamos assim, você teve o apoio da sua família? Ou teve Totalmente. alguém que era contra, assim? Não, eu tive totalmente, assim, o apoio, né? Eu acho que, assim, só na época que a gente estava passando por uma fase difícil, não tivemos condições do investimento, porque o investimento na época era muito alta. Sim. Claro que se eu tivesse ido, era uma grande oportunidade, que eu estava indo para São Paulo, né? De São Paulo, ia surgir novas oportunidades, eu Sim. creio. E só devido a isso mesmo. E realmente, no começo, principalmente, como você era muito nova, acredito que é muito difícil você confiar. Assim, Exatamente. deixar sua filha, imagina no lugar dos seus pais, né? Sim, teve essa Ir pra São parte. Paulo, ir pra Ribeirão, entendeu? Aham. Que nem eu ia fazer uma prova em São Paulo, que era pra trabalhar na prefeitura. Era um concurso, né? Esqueci o nome. É concurso. Aham. E pra trabalhar na prefeitura de Ribeirão. Só que meus pais falaram assim, não é o momento, porque eu tinha 16 anos na época. 16, 17 anos.
Aí eu queria ir, só que eles falaram assim, não, agora não é o momento, fica por aqui. E olha que era só uma prova, eu ia um dia, ia voltar. É. E como você trabalhou isso em você? Porque eu penso, né? Não sei se você teve esse pensamento, tá? E se você não teve, você me corrige. Provavelmente você era bem novinha ali, adolescente, né? Provavelmente, entrando ali na fase adulta. Lidar com a frustração de não prosseguir com o teu sonho. Sim, foi bem difícil. Nossa, eu lembro que eu chorava horrores, sabe? E eu não tinha esse entendimento que eu queria, assim, das condições. E eu queria ir, né? Você falou a respeito dos pais. E então, tinha também a parte da escolaridade. Eu estudava na época, aí meu pai ficava com medo, porque o sonho do meu pai sempre foi eu estudar bastante, né? E aí, o medo dele foi esse. E foi isso. Rafa, a gente entrando agora, partindo, né, para esse novo momento aí Sim, do seu Instagram, né, sim, que foca muito na maternidade, sim. né? Uhum. E aí você me fala que você é mãe de 2 filhos, Dois né? filhos. O Brian Sim, e o Rabi, exato. né? Acertei o nome do Rabi. Acertou. Como foi para você se descobrir mãe? Né? Porque o seu primeiro filho, né? Daqui a pouco você vai entrar mais aprofundado na Sim. sua história. Como que foi esse momento? Rafena, você está grávida, você está gerando uma vida, você será mãe. Como foi esse momento para você? Olha, de princípio foi, assim, assustador, porque eu fiquei 6 anos tentando, né? Eu casei muito nova, né? Então foi assim, fiquei 6 anos tentando e todos os anos assim tinha aquela frustração de não conseguir. E eu já fui, aí eu comecei a ir atrás de médico. Será que eu não posso ter filho? Ou o pai da criança não pode ter filho? Assim, veio aquela dúvida. Eu achei que o problema seria comigo, né? E assim, quando eu desencanei, eu descobri que eu tava grávida. Olha só, aconteceu. Aconteceu. Qual foi o sentimento, assim? Nossa, medo. De primeiro medo, porque querendo ou não, eu também era muito nova, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos, de 21 para 22. Então, o medo, porque aí eu ficava assim, nossa, mas eu queria. É assim, eu falo que é um misto de sentimentos. Porque, assim, de princípio, eu ficava assim, gente, mas eu não cuido nem de mim, eu vou cuidar de uma criança. Mas eu quero tanto, eu queria tanto e consegui. Então, é um misto de sentimentos. Mas primeiro foi, assim, impactante, né? Porque essa fase, assim, de se reencontrar como mãe é um mundo, assim, diferente, eu falo. Eu penso assim, eu não sou mãe, né? Mas eu imagino que é uma sensação. Que nem você falou, é um misto É um de misto, sensações, né? um É o misto. medo, a insegurança, a Isso. alegria, né? Aham. E a preocupação, porque você está gerando uma outra Sim. vida, Tem a né? responsabilidade, né? Exatamente. Porque assim, a gente hoje, né? Eu não vou entrar no assunto aqui, mas só pincelando aqui, né? Eu Sim. acho que até é um tema que a gente poderia estar abordando. Hoje a gente se fala muito em aborto, né? E Uhum. quando a gente para verificar dentro da Constituição, né, o artigo 5º da Constituição, Aham. os direitos desde do nascituro, né, Uhum. é a garantia da vida, né? E Sim. quando nós estamos ali gerando uma vida, quem garante o direito dele é a mãe, Sim. né? Então você garantiu o direito do seu filho de vir ao mundo, né? Sim, com Então certeza. ele não pode lutar pelo direito dele, Uhum. mas a mãe luta pelo direito daquela vida, né? Sim. Então assim, eu me posicionando, eu sou totalmente contra, né? A Com legalização do certeza. Com aborto, enfim. certeza. Uhum. Mas não estamos aqui para discutir isso. Mas voltando ali, então acredito que seja um sentimento, né, mútuo, né? Um sentimento, sei lá, eu não consigo descrever porque eu não sou mãe, mas só de ver, porque eu falo assim, eu vejo pelo sentimento que eu tenho pela minha sobrinha. Agora minha cunhada tá grávida novamente, vai vir uma Aham. outra menina. Aham. Então, assim, a gente que fica de fora já é um sentimento, nossa, uma adrenalina, imagino Sim. para quem gera, Com certeza. né? Como que foi para você a gestação? Foi uma gestação tranquila, né? Passou muito mal ou não? Ai, foi bem tenso. Foi Aham. desafiador, assim. Muito.
que a gente até costuma falar assim que a gestação não é doença, mas ela parece. Porque, Essa eu nunca ouvi. te juro, porque assim, no começo a gente passa muito mal. Eu, assim, particularmente, depende de pessoa para pessoa, mas eu passei muito mal. Emagreci horrores no começo. E aí eu comecei a ficar preocupada, mas sempre ali com acompanhamento médico, e ele falava que era normal, porque o meu corpo estava se adaptando a uma coisa diferente que antes não estava ali, né? Sim. E tem muito disso, né, Rafa? Sim. Tem muito essa questão. E que bom, assim, que você, querendo ou não, talvez na sua segunda gestação, você já teve algumas questões que você mudou ali, né? Uma alimentação, alguma coisa do tipo, para você ter uma gestação mais tranquila, não passar tanto mal. E uma coisa que você falou, quando ela se refere, que o pessoal fala que gestação não é doença, eu acho que se refere muito a essa questão, porque tem mulheres, né, que passam muito mal ao ponto de não conseguir fazer nada. Exatamente. E aí o pessoal tem muito esse preconceito, Pedro, talvez você não ouviu porque você é homem, né? Mas as mulheres, talvez a Gabi ele também já tenha ouvido muito. Sim. Esses comentários entre mulheres também. Sim. Não, gravidez não é doença. Pode-se fazer um monte de coisa enquanto tá grávida. Porque eu, enquanto estava gerando, trabalhei até os... Exatamente. Eu corri uma maratona. Até o meu filho nascer. E isso é muito importante a gente pontuar, que a tua dor é sua. Exatamente. A dor do Pedro é dele, a minha dor é minha. Então a gente não consegue mensurar, porque às vezes as suas dores na gestação, você passar mal, para você te impedir, assim, de executar algumas coisas. E talvez eu, gerando, tendo os mesmos sintomas que você, conseguiria fazer tudo. Exatamente. Porque vai de pessoa para pessoa. E a gente precisa respeitar isso. Com certeza. Né? E eu acho que é um ponto a ressaltar com as mulheres que estão nos assistindo, que a gente precisa ser mais humana umas com as outras. Com certeza. Né? Homens também precisam ser mais humanos. E entender também. Que não é porque, até mesmo essa questão, eu sempre. E esses dias é muito engraçado, né? Porque as conversas vão se encaixando. Ainda essa semana, na semana que passou, eu estava conversando com uma pessoa no meu local de trabalho e eu falava justamente sobre isso. Porque antes de eu entrar para a faculdade, eu tinha muito esse pré-julgamento de falar assim, porque minha irmã ela tinha muita dor de cabeça, muita cólica e tal. E ao ponto de deixar minha irmã na cama. Ela não conseguia fazer nada. E eu, em contrapartida, tinha minha dor de cabeça, mas conseguia trabalhar, conseguia fazer tudo. E eu questionava muito ela. Falava assim, não, isso aí é preguiça. Só pode, não sei o quê, né? É mole. Eu trabalho com dor, eu sou... E aí, quando eu entrei na faculdade... Na primeira semana de faculdade, a gente levantou alguns casos, alguns temas, e uma das questões foi essa, que a dor do outro é do outro. Eu não posso mensurar a tua dor de cabeça, eu não posso mensurar a tua cólica, eu não posso mensurar nada, porque eu não sou você. Então, isso vale de aviso aí pro pessoal. Não questione a dor do outro, né? Exatamente. Então, assim... Olha, tô grávida, não consigo fazer nada. Peraí, eu te ajudo. Acolhe ao invés de falar, não é doença, não, viu? Vai muito em frente. Importante isso. Né? Muito importante a gente deixar ressaltado. Eu até ouvi isso com uma analogia, que uma pessoa uma vez me falou assim, olha esse copo. Se você olhar ele muito de perto, ele parece muito grande. Só que se você olhar ele por cima, em algum outro ângulo, talvez esse copo pareça menor do que até ele realmente é. Então, são pontos de vista sobre o problema de formas diferentes. Quando você está dentro do problema, ele é muito maior do que quando você olha por fora. Exatamente. E não tem problema, entendeu? Aquela pessoa está vivendo a estação dela, o período dela. E se você pode ajudar, ajude. Agora, se você não pode, também não venha atrapalhar, né? Se não for pra somar, melhor que nem chegue, né? Concordo. Pra dividir ou diminuir, não tem jeito, cai fora. Rafaela, e aí chegando num momento muito delicado, né? Você passou ali, a sua gestação foi até os 9 meses ou foi prematuro? Aí, assim, voltando um pouquinho a questão de passar mal, assim, eu passei mal os 3 primeiros meses. E depois, até os 9 meses, foi uma gestação tranquila, né? Aí nasceu com 9 meses. Com 9 meses, certinho. Então, ali você fez todo aquele processo, preparou tudo, né? De pré-natal. Como é que foi a ansiedade, assim, pra ver pela primeira vez? Primeiro filho? Nossa, enorme, enorme, assim. Porque o primeiro filho é tudo novidade, sabe? E aí eu montei todo o quartinho dele,
sabe? Assim, tava tudo preparado tudo pra ele, né? E aí entra mais uma frustração, porque ele não chegou aí conhecer o quarto. Ele não chegou aí pra casa. Não, assim, porque como eu morava na fazenda, eu acabei ficando na casa da minha sogra. Todos esses dias que ele viveu, a gente passou na casa da minha sogra, né? A gente não chegou em casa, exatamente em casa. Só para o pessoal entender, Rafa, o Brian, ele nasce, né? Isso, E ele vive, você deu o direito a ele de viver sim. por quantos dias? 5 dias. Ele viveu 5 dias. Viveu 5 dias. Uhum. E durante esses 5 dias, como que foi? Porque você não sabia, né? Não, Que ele iria viver 5 dias. não. Como foi esses 5 dias ao lado do Brian? Olha, foi muito intensos. Eu falo assim que Deus prepara tudo, né? E esses 5 dias que ele passou, assim, com a gente, foi os melhores da minha vida, eu posso dizer assim. E eu falo sobre a intensidade porque, assim, o Brian, ele veio para me mudar, sabe, desde o início. E, assim, a gente. E ele era uma criança normal, sabe? Até então, quando a gente chegar na parte do falecimento, era uma criança normal, né? Dei o peito, né? Eu dei o mamar para ele. E era uma criança, assim, normal, assim. E quando você descobre, porque ele foi diagnosticado, né? Sim. Então, se a gente pensar ali, ele demonstrou alguns sinais, ele teve algum ali no seu segundo, terceiro dia ali de vida, ele passou mal ou não? Não, na verdade, assim, no segundo dia, ele começou a ficar mais amarelinho do que ele já estava, né? E ali, assim, igual a minha avó, né, falou assim, ai, filha, isso é normal. Aqui, todo bebê nasce e fica amarelinho mesmo, depois de alguns dias. Então, vamos dar um banho aqui de uma telha. Esse povo mais antigo tem essas coisas, né? De telha virgem, de chá de picão. E eu fiz tudo isso. E nada da criança melhorar. Então, no terceiro dia, eu já percebi que ele estava muito amarelo. Muito amarelo. E assim, e aí eu fui empurrando com a barriga, depois a gente fez o exame de pezinho, tudo normal. E aí, quando foi no quarto dia de vida, ele apresentou uma febre. Então, essa febre começou a me causar preocupação, porque, na verdade, eu achei que poderia ser reação da vacina, porque ele tomou a vacina no mesmo dia que ele fez o exame do pezinho. Então, assim, para nós, nós achávamos que era normal. Poderia ser uma reação, né? E com o remédio não passou, né? A febre foi aumentando cada vez mais, ao ponto da gente levar no hospital. A gente decidiu levar no hospital porque a febre não abaixava de jeito nenhum. E aí chega no hospital, o que o médico fala pra vocês? Aí quando nós chegamos lá, aí o doutor falou assim, por que eu não tinha levado antes? E aí eu fiquei, tipo, sem saber o que fazer e o que responder, porque mãe de primeira viagem, a gente fica perdida, Sim. né? Então, e aí eu não tinha resposta para dar para ele o por que eu não levei antes, né? E aí ele foi internado com urgência. Isso no quarto dia? No quarto dia. Uhum. E aí a gente passou a noite, né, no hospital. Ele foi internado, foi direto pro banho de luz, né? Como ele estava muito amarelinho, eu deveria realmente ter levado antes, mas como eu não tinha esse conhecimento, né? Eu estava tratando ele em casa, né? E ele foi internado, passamos a noite. E aí suspeitávamos de uma possível infecção, né? Porque a febre não abaixava de maneira nenhuma, ela só estava aumentando cada vez mais. E chegou um ponto que a febre estava tão alta que ele começou a dar convulsões. Uhum. E aí foi onde ele não resistiu. Em decorrência das convulsões. Das convulsões. Entendi. E como foi para você, Rafena, receber a notícia? Olha, seu filho veio a óbito. Então, no momento ali do quarto que eu assisti tudo. Você assistiu? Eu assisti tudo. Então, ali com o decorrer das convulsões, ali eu já saí fora de mim, né? Ali eu não conseguia mais. Eu sentia que eu não estava ali, parecia que só o meu corpo estava ali, né? Naquele momento. E quando
quando as enfermeiras perceberam que ele não estava querendo mais voltar, foi onde me retiraram do quarto, né? E eu entrei em desespero porque veio choro e eu já tinha assim, por ver as decorrências das convulsões, algo já me dizia que ele não ia voltar mais. Você Né? já tava meio que Eu já estava meio que né? pressentindo. E eu lembro que no corredor do hospital eu chorava, eu gritava, porque eu sabia que ele não ia voltar mais. E aí a doutora veio, né, depois de tentar reanimar, fazer todo esse processo. Ela veio me dar notícia, foi muito difícil até para ela, porque ela não sabia me dizer a causa da morte no momento, né? Então, foi muito tenso até para ela. Eu lembro que ela, com lágrimas nos olhos, ela veio me dar a notícia. E aí, quando ela me deu a notícia, veio o questionamento, né? Por que que não eu e ele, e levou ele? Porque eu lembro que no decorrer dos procedimentos, eu estava no corredor e eu gritava para Deus, Deus leva eu e não ele. Eu acho que vale muita gente ressaltar a importância porque você faz todo um acompanhamento, né? Sim, As sim. pessoas te preparam para você receber seu filho, Sim. mas a gente não é preparado, né? E a gente tem aqui, se vocês acompanharam o vídeo anterior, vocês vão ver que a nossa convidada Regina, ela comenta sobre isso, porque a filha dela teve a PLV, né? Que é alergia à proteína do leite de vaca. E as mães, né, principalmente mães de primeira viagem, elas não são preparadas, né, para ter alguma intercorrência ou na gestação ou depois que o seu filho nasce, né? E eu acho que é bem forte, assim, né? Mas eu acho que essa questão poderia muito bem ser levantada, né? Nesses cursos que dão aí de preparação, com certeza, né? Para a gente ter e também ter uma rede de apoio, né? De você poder contar. E eu acho que faltou um pouco mais de sensibilidade do médico quando ele te questiona: por que você não trouxe seu filho antes? Né? Então, assim, porque é a minha próxima pergunta. Porque diante desse questionamento do médico, em algum momento você sentiu, eu fui a culpada pela morte do meu filho? Com certeza, a todo momento. Ali, o nosso momento no hospital, eu me culpava demais. Eu ficava me sentindo inútil, eu ficava assim, nossa, eu sou a pior mãe do mundo. Por que que eu não trouxe antes? Porque a gente não é preparado, né, Pedro? Uma coisa assim que é muito importante, que as pessoas não levam em consideração, é que o que é óbvio pra mim, não é óbvio pra você. Porque eu vivi de uma forma, eu tenho uma criação, você tem outra. Que nem essa pergunta do médico, eu acho que foi muito... Nossa, é tão óbvio que a criança tá mal, por que que você não trouxe? Mas é óbvio pra ele, que é médico, estudou Ele entendia, eu não muitos sabia, eu anos. não tenho esse entendimento, Você não tinha era esse mãe na entendimento. primeira vez ali, nos primeiros dias. Nossa, eu tava Então, completamente perdida. E aí você teve ao seu lado ali pessoas que falou assim, não, é normal, porque realmente, né, a icterícia, ela é normal, requer um pouco de atenção, que tem essa questão de dar o banho de luz realmente, colocar no sol um pouco. Aí os antigos têm esse banho de chá de picão, da telha e tudo mais. Então, assim, você é mãe de primeira viagem. Às vezes, que nem a sua avó que te orientou, ela também teve algum filho dela que também tenha nascido e ela deu aquilo e resolveu, né? Que entra muito no que a gente estava falando aqui um pouco antes, que a situação é do outro, né? Exato. Então, assim, eu penso e ainda reafirmo que faltou um pouquinho mais de sensibilidade do médico quando fala isso, porque é o que o Pedro falou. Era óbvio para ele que não tava, que tinha alguma coisa de errado. Porque, e é muito essa questão de, eu perguntei se você se sentia culpado justamente por conta dessa fala, né? Porque às vezes você fala assim, poxa vida, se eu tivesse, que aí entra o si. Exatamente. E se eu tivesse levado antes? Será que ele estaria vivo se eu hoje? tivesse feito tal coisa. Se eu tivesse feito tal coisa. E não é, a gente precisa tirar essa culpa, sabe? Que eu acho que com o tempo você foi trabalhando isso em você, né? Entendendo alguns pontos cruciais ali e talvez até entendendo para que tudo isso aconteceu. Com certeza. Né? Tem quanto tempo desde esse ocorrido? Tem 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. E como foi para você, enquanto mãe, para a família, né? Você mesmo relatou aqui que você preparou o quarto, né?
Como foi você lidar com esse momento onde o seu filho não conheceu todo o preparo e toda a dedicação que você teve durante todo o período gestacional ali, de preparar o quarto, e depois como foi, se você se desfez desse quarto, como foi o processo de voltar para casa sem o seu filho nos braços? Olha, foi muito difícil, né? Foi muito complicado, assim, porque eu falo que ele não viu em vida, mas enquanto ele estava na barriga, ele estava acompanhando todo o processo ali, desde o berço, desde as primeiras roupinhas, o chá de revelação, né? Depois veio chá de bebê. Então, assim, ele não viu em vida, mas enquanto ele estava na barriga, ele acompanhou todo o processo. E isso é muito lindo, assim, sabe? Eu até, enquanto você falava, eu me arrepiei aqui e eu fico um pouco emotiva. Porque eu sempre falo muito da importância de você. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas não tá me ouvindo, né? Não tem importância eu não conversar com meu filho enquanto tá no ventre. É muito E com importante. certeza, É importante. com certeza, Rafa, ele durante todo esse processo dos 9 meses ali da gestação, ele pôde sentir o amor, o afeto, o quanto ele era amado, o quanto ele ainda é amado, Sim. E o quanto né? ele amou muito ela também, né? Exatamente, o quanto te amou. Sim. E aqueles momentos ali, talvez, aqueles 5 momentos ali, aqueles 5 dias que vocês tiveram, que dentro desses 5 dias, as várias horas que vocês estiveram junto. Então, assim, provavelmente, sabe, ele sentiu o quanto ele era amado. Sim. E talvez, assim, em nenhum momento ele tenha te culpado. Nossa, minha mãe poderia realmente ter me trazido antes, E sabe? eu acredito sim que Aham. tudo, como a Erika falou, tem um pra quê. E a Rafena, lá do início dessa história, ela com certeza estaria muito orgulhosa de você aqui hoje. Do quanto você cresceu, do quanto que Sim. isso foi importante pra você de certa forma, por mais que muito doloroso. Então, assim, eu consigo ver o quanto que isso é algo importante pra você, obviamente, mas o tanto que isso te fortaleceu em muitos certeza. quesitos. Com certeza. E esse desejo de você de querer ajudar outras pessoas é o mais bonito. Que Deus te preparou pra ajudar outras pessoas, Sim. entendeu? Sim. Você Eu foi acredito. forjada ali durante todo Sim. esse processo, Eu né? acredito que tudo tem um propósito, Sim, né? sim. E entender o propósito é muito importante. Sim. Porque na hora que acontece, a gente não entende, a gente Não. perde o chão, Com certeza. tá? Eu não, assim, não sou mãe, pretendo ser, mas tive grandes perdas e uma das perdas que eu tive também foi da minha prima, com 7 meses de vida. Eu ainda criança, né, quando a perdi. E essa semana eu comentava com a minha tia, que foi uma das perdas que mais me dói, que eu acho que talvez seja porque eu perdi minha avó recentemente, mas eu acho que a perda dela me dói porque era uma criança que teria tudo, teria um futuro pela frente. E por muitas vezes eu questionei Deus o porquê, sabe? Exatamente. Sem entender o pra quê. E você entender esse propósito, que tem um propósito diante de todas as coisas, de que Deus não é culpado, de que você não foi culpada, isso é muito importante, né? E quando você mandou pra gente lá o recado, né, que contou a sua história, Sim. quando eu mostrei pro Pedro, o Pedro falou, não, ela precisa ir realmente, né? Porque assim, e que bom que você se dispôs a mexer na ferida novamente, Sim. sabe? A mexer na dor novamente. Porque eu sei que você, ao longo dos seus dias, ao longo a partir do momento ali que você recebeu a notícia, você teve que tirar forças de onde não tinha. Exatamente. Você passou por um processo ali turbulento, né, de depressão, Sim. que aí você vai contar um pouquinho pra gente, Aham. até chegar nos dias de hoje. E todo dia você tem que lidar com a dor da saudade. Sim. Todos os dias, Todos os dias. né? Mas essa dor, não que ela perca o valor, mas ela começa a ter um novo significado, Sim. né? E esse lance que eu acho que é muito lindo e muito gratificante em querer compartilhar da sua dor para outras mães que também talvez estejam passando pelo que você passou, que talvez nesse exato momento, né, Pedro, também esteja enterrando os seus filhos, seja lá com qual idade for. E muitas que já enterraram e não conseguiram lidar com essa dor. Sim. E você tão nova, tendo que enterrar um filho, né? Tão novo também, apenas com 5 dias de vida, Sim. é
muito lindo da sua parte, sabe? Poder compartilhar e inspirar outras mães também a ajudar, a criar uma rede de apoio com essas mães. E no decorrer desse tempo, você com um número de seguidores, né, razoável aí, grande, né, de público, algumas mães te procuraram para falar, olha, eu tô aqui com você, estou aqui entendeu? contigo, ou você me deu forças, Sim, né? até então, o meu intuito aqui hoje é para mostrar que as mamães que estão passando por isso não estão sozinhas. Porque quando aconteceu comigo, eu me senti sozinha. Então, só depois do ocorrido, que depois que eu passei, porque eu tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que eu fui, assim, tentando voltar aos poucos, né? E quando eu voltei aos poucos, eu vi uma grande quantidade de mamães que também passaram pelo mesmo processo. E me deram de uma certa forma, uma força, Ah, né? e essa fala que você teve, que eu achei assim linda, que é o sua mãe de anjo, Sim. entendeu? Isso é, sim, eu me arrepiei a primeira vez que eu vi, porque isso é algo muito bonito e representa todo o amor que ele vai permanecer eternamente, entendeu? Sim. Com certeza. Então, assim, meus parabéns por você conseguir ter essa visão, porque eu Sim. sei que talvez eu, numa posição do tipo, hoje, não teria esse tipo de força, entendeu? Então, assim, você é uma pessoa que mostra muita força, muita garra, e isso, assim, não sei explicar, porque Sim. é muito bacana mesmo. Aham. E é uma questão que hoje você consegue, né? Olha, eu sou mãe de anjo. Sim. E já tem muitos casos de pessoas que perdem o seu filho quando pergunta: você é mãe? Não, não sou. Porque não que a pessoa tá negando, né? Mas porque entra Exatamente. numa era de negação mesmo, porque a gente entende que, aliás, o luto, ele tem 5 fases, né? Sim. Até chegar à aceitação. Só que tem pessoas que não conseguem sair da negação. Então, ela nega aquilo ali, então ela abstém tudo. Então, não, morreu, não é meu filho, tal, eu vou vestir uma capa e vou seguir minha Sim, vida, é e igual, quando me aham, questionar, igual eu né? falo assim, que depende muito de pessoa para pessoa. O luto, cada um tem a sua maneira de passar Sim, ela, né? sim. E assim, igual você falou, tem pessoas que passou pelo mesmo processo e não teve nenhum outro filho, e quando pergunta, fala assim, eu não tenho. Uhum. E no meu caso, não. Então, todas as vezes, mesmo antes mesmo de ter o Ravi, todas as pessoas que me perguntavam, você é mãe? Eu sou, mas eu sou uma mãe de um lindo anjo. Que Eu lindo. nunca neguei, sabe? Isso é muito importante. Aham. Também faz parte do processo, né, Sim, de sim. aceitação. E foi quanto tempo desde o falecimento dele para sua segunda gravidez? Foi 6 meses. E Foi muito rápido, assim. E aí eu é, até brinco que, assim, é porque Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu, assim, até brinquei no começo, assim, que eu não estava preparada. Eu tinha que ter me preparado mais. Mas aconteceu, e eu falo que hoje o meu filho, né, que é o arco-íris, que o bebê arco-íris é dado depois da tempestade, né? Que é depois que a gente passar por grande tempestade. E eu falo que ele é meu presente, é o presente de Deus. Eu acredito muito nisso. com certeza. Que ele veio como um presente, sabe? Deus te Aham. presenteando. Olha, você não teve culpa, tá? Aham. Tá aqui Bem o seu isso. presente. E aí você fala, Rafiana, que o seu menino, o Ravi, Uhum. ele também teve o mesmo Teve o problema, mesmo né? Que problema. o Brian. Exatamente. E aí, se a gente voltar um pouquinho, a gente entende o pra quê, Uhum. né? Uhum. Porque ele já estava te preparando. Com certeza. Então aí, na sua segunda gestação, você já estava pronta. Peraí, tá com o mesmo problema? Exato. Então aí eu vou, né, antecipar alguma consulta, né? Vou direcionar de uma outra forma. Sim. Porque naquele lá eu não tinha, no Brian, na gestação do Brian, eu não tinha conhecimento. Hoje eu tenho. Exatamente. Eu Por falo isso a importância do conhecimento, né? muito, é muito importante, porque eu falo assim que quando eu fiquei sabendo, porque ele foi para autópsia, né? De princípio, quando eu recebi a notícia, os médicos não sabiam me dar a causa, né, da morte. E aí foi até que foi para autópsia, e quando a gente recebeu o laudo certinho,
e que veio, que era a icterícia, eu fiquei, assim, impactada, porque eu não sabia que a icterícia tirava a vida, né? Porque de tantas as pessoas que estavam ali ao meu redor ficavam falando, é normal, vai passar com o tempo, né? E realmente, no meu caso, não foi bem assim. Então, assim, é muito importante ressaltar isso também, né? Que o conhecimento, ele não quer demais, né? Eu falo até para as mamães que estão grávidas aí, pesquisa bastante, né? É, e assim, quando eu tive o Ravi e a gente descobriu que tinha o mesmo problema, foi outro choque, porque eu tava ali saindo assim, entre aspas, né? Eu tava saindo ali de um processo de um luto, né? E estava entrando ali num nascimento que poderia me trazer alegria, e eu estava sentindo aquela mesma tristeza de lá atrás, porque era como se estivesse passando um filme na minha cabeça, Sim. né? E aí, quando nós descobrimos que ele tinha a mesma coisa, o mesmo sentimento veio, pronto, eu vou passar pela mesma coisa. E aí foi onde entrou o desespero, né? Eu fiquei desesperada, e eu não sabia o que fazer, e eu ficava, Deus de novo, mas Deus de novo, e vem os questionamentos, né? Muito medo. E aí eu falo que eu não perdi o Ravi porque eu tinha o conhecimento, né? E você falou que até passou por diversos problemas, como depressão, síndrome do Sim. pânico. E 6 meses é um Uhum. período relativamente curto Muito curto. para toda essa descarga de Sim. energia, de emoção, e de Aham. repente já está grávida ali de novo. Sim. Por isso que eu falo que, assim, de imediato, eu não me sentia preparada, né? Porque teve todo aquele processo. E, assim, a depressão é algo, assim, muito complicado, né? Porque tem gente que consegue sair, mas tem gente que fica presa ali. E, Sim. às vezes, a gente nem quer sentir isso, né? Eu falo igual a ansiedade. São assuntos, assim, muito importantes, porque muitas pessoas passam por isso, né? E assim, e tinha muitas das vezes que eu não queria passar, eu não queria sentir, eu não queria ficar triste, e eu ficava, E se né? martiriza por E isso, ficava me né? martirizando, mas por que que eu tô assim, né? E assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito forte, sou uma pessoa com muita fé, né? Que mesmo assim, questionando, mesmo através das questionações, né? De querer questionar, eu entendia que Deus estava me tratando de alguma certa forma, né? E assim, foi o que me confortou, foi saber que ele hoje está num lugar bem melhor que nós, né? E para ele é um privilégio, pensou. Para mim é uma grande alegria. Nossa, estar com Deus, nossa, um sonho, né? Um sonho de todos nós, né? Com A gente, certeza. assim, a gente nunca tá pronto. Eu sempre falo que é a única certeza que nós temos, né? Sim, Na vida, a única certeza que nós temos isso. é a morte. Sim, Só que é a única coisa que a gente não está preparado. A gente exatamente. não está preparado para Sim. perder ninguém. Exatamente. E quando você entende esse processo, não foi necessário. Aham. Porque pensa, quantas convulsões ele não teve? Uhum. Será que não teria, caso se ele ficasse, alguma sequela Exatamente. permanente, Exatamente. né? Uhum. Então seria justo, né? Uhum. Então, assim, são várias questões que quando a gente pensa no si, eu sempre falo que o si ele não existe, né? Uhum. É o meio termo ali, né? O Sim. si ele traz confusão na nossa mente, Sim. Exato. né? Que entra dentro daquilo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, Com se eu não tivesse certeza. agido dessa forma, se eu tivesse, É. né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Ele não Uhum. existe, ou você fez ou não fez, ou, né? E vamos supor, ai, desde de financeiro, desde um relacionamento, em tudo, em todas as áreas. Sim. É. E Só um complemento disso daí, que uma frase que eu ouvi e que assim me marcou pra vida, eu acho muito importante, não sei se eu já falei ela aqui, mas que às vezes a gente fala, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter tido tal atitude se eu tivesse levado. Mas uma vez, minha professora de inglês, que hoje eu não tenho mais aula, mas eu falando isso pra ela, que ela se tornou uma grande amiga, e ela falou assim: você fez o melhor que você pôde nas condições e os recursos que você eu tinha tinha, naquele no momento. Sim. conhecimento que você tinha. Sim. Então, assim, hoje você faria melhor, mas porque hoje você tem uma bagagem maior, Tem você tem um conhecimento maior. Sim. Exatamente. E essa pergunta fica muito na nossa mente, só que você fez o seu melhor. Sim.
E querendo ou não, que entra, fazendo um adendo aqui, que entra muito em relação ao seu segundo filho, né? Aham, Com o conhecimento que você tinha sim, adquirido, você conseguiu agir de uma outra forma, né? exatamente. Aham, E conseguiu ajudar o seu filho ali naquele tratamento que precisaria ter sim, feito. E hoje tá aí, uma criança linda, né? saudável. Saudável, né? Com certeza. Voltando um pouquinho ali, o Rafa, quando você fala desse processo de depressão que você falou, da depressão da ansiedade, a gente entra muito dentro do julgamento, né, das pessoas que Sim, não está passando o que nós estamos passando. exatamente. Você sofreu com isso? As Sim, pessoas te questionando, não, olha, vamos, você tem que seguir sua vida, isso, com aquilo Bola pra outro, tá, frente. bola pra com frente, certeza, engole com o choro certeza. e vamos seguir. Você teve. Com certeza, porque até então, além dessas duas coisas, da depressão e a ansiedade, eu tive síndrome do pânico, né? E assim, eu não conseguia mais sair de casa. Eu ficava dentro de casa e dentro do quarto, não queria sair dentro do quarto por nada. E querendo ou não, Orlândia é pequeno, né? E então, quando aconteceu o ocorrido, a Orlândia inteira praticamente já estava sabendo. E, e assim, quando eu saí, eu senti que as pessoas me olhavam diferente, né? E aí, então, eu passei a ser reconhecida não como Rafa, ou não só como Rafena, mas como a mãe que perdeu o filho. E também fica uma questão ali para as pessoas, né, de modo geral, né, Sim. Pedro? Eu acho que a gente precisa aprender a respeitar a dor do Com outro, certeza. né? Porque é muito difícil. Não é fácil perder alguém. Não, Seja em qual fase for da vida, não é fácil. Principalmente não é fácil uma mãe perder um filho, Com certeza. exatamente. né? É, E as pessoas precisam respeitar isso, sim, parar de apontar os dedos, com né? certeza. Porque, Aham, poxa vida, tá, o seu filho faleceu, foi uma dor pra você, é uma dor ainda sim, imensurável que eu uhum, não consigo mensurar e ninguém pode sim. mensurar essa Eu dor. falo assim que essa dor da perca de um filho só sabe quem realmente passa. Sim. Exatamente, a gente não Uhum, consegue. Então, por que todas as vezes, poxa, por que não falar assim, olha, se você precisar de algo, eu tô aqui pra te uhum, ajudar, ao sim. invés de ir lá e Ficar fazer, apontando. porque eu acho que não é É, nem essa questão de todo mundo, né, a cidade toda sabendo, e aí te ver passar, e aí uhum, o lance não é se a pessoa chegasse em você e falasse contigo, seria totalmente sim, diferente do sim. que você passar e eu cochichar com o Pedro. Tá vendo aquela ali que passou? É a que perdeu o filho. Exato, Isso, cara, isso é de uma insensibilidade absurda das pessoas. com Que eu certeza. acho que precisa mudar. E até hoje, assim, sabe? Depois do meu segundo filho, eu tento, assim, mostrar que eu tô bem, sabe? Só que, assim, o luto da perca de um filho, ele é constante. Eu vivo isso todos os dias. E tem pessoas que me veem, assim, bem, assim, sabe? E falam assim, nossa, mas você tá bem, mas e o Brian? Na cabeça deles, eles acham que eu esqueci do Brian, né? E não é bem assim, eu vivo isso todos os dias. E fica um alerta para as pessoas que, poxa vida, você enterrou um seu filho, né? Uhum. Você sofre com isso diariamente porque você é mãe, Sim, né? É o seu filho, né? exato. E as pessoas acham que porque a gente perdeu, porque a gente, né, era o filho, ou era o Uhum. irmão, ou era a mãe, a gente precisa ficar chorando o tempo todo, Exatamente. mostrando para a pessoa, não, Sim. eu tô mal, eu tô chorando, Uhum. para que as pessoas possam ver, e não é assim. Hoje É, você tem um outro filho que requer cuidados, sim. né? Requer Uhum. atenção. E eu acredito que você ainda tem os seus momentos que você fica só, que você chora, Uhum. que é Sim. normal, Uhum. né? É Sim. normal você sentir a dor da perda, é normal que todos os dias você se lembre dele, Uhum. é normal. E as pessoas querem que não consegue ver você se dando bem, não consegue ver você sorrindo, não Exatamente. consegue ver você sendo forte, porque as Uhum. pessoas, muitas pessoas não sabem ser forte. É É. verdade. Assim, é muito complicado esse termo de das pessoas, porque no começo elas ficavam assim, ah, mas você tem que seguir sua vida. A vida que segue. Você tem que se reerguer, levantar a cabeça, né? E aí quando eu faço isso, eu estou fazendo isso dia após dia, né? E hoje eu percebo assim que tem essa outra questionação que é da parte da, ai, você tá bem? E aí o Brian?
né? Não tem que como que é os dois entender, extremos, né? Quando entendeu? você tá mal, quer que você fique bem, mas quando você tá bem, quer que você fique mal. Entendeu? Então, Então, não tem nunca tá como. bom. Não tem como. Minha mãe, e eu falo assim que eu sigo uma frase que minha mãe sempre fala: você não é todo mundo, né? Exatamente. Então, igual, cada um é cada um. E. É o que a gente estava conversando, né? Antes da gente Aham. começar aqui. E vou te falar, às vezes a pessoa ela nem percebe o mal que tá fazendo. Ela acha que tá Exatamente. fazendo bem. É. Então quando vira pra você e fala assim, não, você tem que seguir sua vida, ela acha que tá dando um conselho que vale milhões. Só que na Na verdade verdade, tá me jogando atacando lá de uma certa embaixo. forma. E o contrário também é verdadeiro. Quando te Sim. olha e tá. Nossa, mas por que você tá sorrindo? Você não perdeu seu filho? Bem É porque, isso. assim, as pessoas. Hoje em dia, Rafa, eu percebo muito isso, né? Eu sou voluntária no projeto Fique Vivo, da cidade. Aham. E chega muitos casos pra gente nesse sentido. Pessoas que não sabem lidar com as frustrações da vida. Aham. Pessoas que não aprenderam a lidar com o luto, Uhum. né? Pessoas que estão ainda vivendo a fase do luto, pessoas que estão vivendo já a fase lá da depressão, pessoas que estão vivendo a negação, pessoas que já estão saindo ali aceitando o Sim. luto, né? Porque vai chegar o momento da aceitação, talvez para Sim. você já tenha chego, né? Uhum. Porque mas chegou a fase da aceitação, eu vou esquecer? Não. Não. Você vai continuar vivendo, Uhum. vai continuar lembrando. Sim, até os meus seguidores do Instagram, né? No começo eu tive muito questionamento por lá também. E até então eu quis desistir, né? Mas não desisti. Que bom. Mas assim, porque lá, de alguma certa forma, eu sempre levo coisas boas, sabe? E eu não gosto de ficar falando coisa ruim. Então eu falo assim, se eu não for levar algo bom para as pessoas, não tem por que eu ficar falando de coisas ruins por lá, Sim. né? E até esse assunto eu nunca abordei lá, né? É bem aquilo que a gente falou, né? Se não vou dar algo que acrescente a vida do Exatamente. outro, então eu prefiro não dar. E é uma, Não e é fazer uma- Eu, nada, eu né? penso dessa maneira. e é uma questão também, Rafa, de entender o processo. Uhum. Então, assim, é o que a gente estava conversando um pouco antes. Às vezes, o seu tempo de falar ainda não chegou. Aliás, Exato. chegou porque hoje você está conversando aqui Sim, com a gente. sim. Talvez daqui para frente você vai conseguir falar com um pouco mais de tranquilidade sobre o Sim. assunto, Uhum. né? E às vezes, por isso que muitas pessoas questionam as outras, porque não sabe lidar consigo mesma, Exatamente. entendeu? Por quê? Eu tenho uma forma de viver o luto, você tem a sua, ele vai ter a dele. Sim. Entendeu? Que nem assim, no caso eu tenho um tio que é o pai dessa minha prima que faleceu aos 7 meses de vida. Aham. Ele se entregou, porque passaram-se muitos anos. Em 99 aconteceu. Aham. E ele simplesmente entregou. Ele tem uma outra filha, entendeu? Mas ele se entregou. Ele não aceitou a morte, entendeu? Aquela morte mexeu muito comigo. E naquele momento eu também não aceitei. Por muitos anos, eu acho que eu passei 2 anos não aceitando, convicta de que ela tinha sido trocada, que ela estaria viva em algum canto e que tinha sido outra criança que foi enterrada no lugar dela. Na minha cabeça, eu tinha convicção de que isso tinha acontecido. Aham. Porque eu estava na fase da negação. Eu lembro, se você me falar assim, Érica, que roupa você estava, o caminho que você fez até você descobrir, quando você descobriu, eu lembro tudo. Eu lembro que eu saí da escola, passei por um caminhozinho de terra ali onde era o antigo Moretti, não sei se você lembra. Ali, meu tio passando e eu estranhando, porque meu tio casado com a minha tia, que não é o pai da menina. Aham. Uma pampinha prata, parando ali na Avenida I, me gritando, e ainda ele me dava um apelido carinhoso, né? Baleia. Me gritando, Aham. eu estranhando aquilo. Aham. Entrei dentro da pampinha e ali ele me comunica, olha, a Carol morreu. Só que ele me comunica isso com um sorriso no rosto. De nervoso, eu acho, por me passar a Sim. informação. E naquele momento eu falei, você está mentindo pra mim, entendeu? E eu fiquei calada. E até o trajeto da a minha ficha só caiu na hora que eu cheguei na porta da minha casa e estava minha mãe, minha avó, meu tio me esperando na porta. E eu lembro certinho que ele parou, eu moro, vamos supor, do lado de cá, ele parou do lado de cá, eu atravessei o canteiro, olhei pra minha mãe e falei, é mentira.
E minha mãe falava que não, que tinha acontecido. Eu lembro de eu entrando no quarto, batendo porta de guarda-roupa, todo mundo saindo pro velório. Eu falei, eu não vou ver, porque não é ela. E eu negando. E, tipo, eu era uma criança, né? Então, foi a morte que mais me traumatizou, foi a dela. E por muitos anos eu não aceitei. E a gente entender esse lance de eu tenho o meu tempo, você tem o seu, você vai ter o seu, a Gabi vai ter o dela. Sim. E respeitar isso. Então, peraí, e isso vale para os seus seguidores também. Sim. E para qualquer outra pessoa que está passando por isso. Se ainda não é o momento de eu falar, me respeitem, porque quando chegar o momento, eu vou falar, se eu me sentir à vontade. Porque se eu não sentir, eu posso viver a minha vida inteira sem falar. Com certeza. Sim. Né? E é a mesma coisa do viver o luto. Sim. Às vezes, eu enterrei meu pai, que nem eu falei aqui agora há pouco. Uma semana antes, eu chorei tudo que eu tinha que chorar. No dia do velório, quem me via no dia do velório falava que não era meu pai, porque não esbocei reação nenhuma. Porque eu já tinha vivido o processo da perda uma semana antes, mesmo que ele não tenha né? E eu saí dali e tava tudo bem, eu segui minha vida, eu não fiquei nem uns 3 dias em casa. Pra você ter noção, minha patroa foi saber, eu já tava no meu serviço, trabalhando. Enterrei meu pai no domingo, na segunda eu tava trabalhando. Normal. Entendeu? Aí as pessoas olham de fora, nossa, mas você enterrou seu pai, você não tá chorando? Exatamente. Que não sei o quê. Gente, é o meu jeito de lidar. Sim. Tem dias que eu vou pra Morro Agudo, conversando com Deus, e eu lembro da minha avó, eu choro. Teve um dia que eu chorei até antes de entrar pro serviço. Cheguei no serviço, lavei meu rosto, fui. Porque são os momentos e a gente precisa respeitar. Eu preciso respeitar. Até Com onde você certeza. pode falar, entendeu? É até aqui que a gente vai. Não quero falar mais? Não vai falar. É até então que no começo eu não queria sair de casa por causa disso, né? Porque são pouquíssimas pessoas que sabem o real motivo da morte dele, né? Então eu nunca fui de ficar falando. Então todas as vezes que eu saí, tinha algum conhecido ali que não sabia o que tinha acontecido, pela insensibilidade da pessoa, vinha perguntar, mas por quê? O que aconteceu? Mas não para saber como que eu estava, mas realmente para saber o real motivo. Pra matar a curiosidade. A curiosidade. E aí foi onde mais eu fui me trancando e me fechando, sabe? Mas sobre isso, até uma coisa muito importante, eu acredito, que é, por mais que a gente tenha o nosso tempo, mas nós mesmos estamos abertos com a gente mesmo, a ponto de que a gente possa soltar isso, mesmo que aos poucos, no seu próprio tempo. Porque muitas pessoas só vai pegando aquele sentimento ruim e vai abarrotando ele, vai colocando mais coisa ruim ali, segura e não solta de jeito nenhum. E quando essa bomba que você tá construindo explode, é algo assim muito pior. Sim. Então, você tem o seu tempo, só que também esteja aberto com você mesmo, pra você ir se tratando aos poucos, né? Se permitir. É que nem a gente cresce a vida inteira ouvindo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode chorar, engole o choro, que não sei o quê. E eu trabalho junto com uma psicóloga lá na APA em Morro Agudo. E ela fala muito sobre isso, ela trabalha sobre emoções. E todas as emoções, elas é muito válida. E a gente precisa aprender. Por muito tempo, eu não me permitia chorar na frente de ninguém. Até eu entender que eu precisava, porque senão eu ia ficar prejudicada. Eu guardar esses sentimentos. Então, se permitir, sentir vontade, chora, não tem problema chorar. Não é feio, sabe? Colocar o sentimento pra fora. Se permitir realmente viver os sentimentos que você tá sentindo ali e realmente buscar ajuda. Que no seu caso, você teve a depressão, você buscou ajuda. Sim. Teve a síndrome do pânico, buscou ajuda. A ansiedade, buscou ajuda. Sim. Porque aí você teve que lidar com outro momento. Sim. Depressão é frescura. Exatamente. Crise de ansiedade não existe, não é? Com a gente tem certeza. que lidar com isso. É verdade. E como foi pra você lidar com isso? Porque a pessoa não vai entender o seu histórico. Não. Vai entender o seu momento. Por que você tá assim? Você é nova, você tem uma vida toda pela frente. Para de se vitimizar. Exatamente. Porque pra mim foi mais difícil ainda, porque eu sempre frequentei igreja. E aí o questionamento era, mas você não é da igreja? Cadê seu Deus? Né? Igual, aí é onde entra aquela parte que eu falei que tem momentos que a gente não quer sentir. E não é algo que a gente controla. E também não é por falta de Deus. Exatamente. Com certeza. E isso é muito importante, eu vou ressaltar de novo, e que bom que a gente tá falando sobre isso. Para vocês aí, né, que tá nos assistindo,
Depressão, ela é uma doença e ela precisa ser tratada sim. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é frescura. Não é demônio. Não é demônio, tá? Né? Existe muito um tabu, principalmente dentro das igrejas evangélicas. Sim. Né? Eu sou evangélica e quando a gente lançou o projeto, a gente sofreu muito com isso. Né? O projeto Fique Vivo, a gente sofreu muito com isso. E eu questionei. Se é demônio, tem que expulsar. E precisa sair. E a pessoa precisa ser curada. Sim. Depressão é uma doença, ela só não pode ser radiografada. Exato. Mas hoje em dia, com as tecnologias lá que põem o mapeamento cerebral, consegue ainda identificar. Né? Porque ela atinge ali alguma área do cérebro ali. E aí, entender, pessoal, que a gente precisa enxergar as pessoas que têm a depressão com outros olhos. Sim, não acolher. Exatamente. Dar a acolhida, que é muito importante. Sim, não Porque apontar. Não apontar, E nem criticar. Entender que nem o transtorno de ansiedade, nesses últimos tempos, em decorrência da pandemia, aumentou muito os casos, principalmente em crianças e adolescentes, aumentou demais, absurdamente. Sim. Só eu no projeto tô atendendo umas 5, entre criança e adolescente, uns 5, 6, sabe? Com transtorno de ansiedade aí. E a gente precisa entender que existe e precisa ser tratado. A depressão precisa parar com esse... as pessoas que criticam quem tem depressão, precisa parar com esse tabu e acolher. Porque Com às vezes a certeza. pessoa começa assim... que nem você é de qual igreja? Da comunidade cristã. Comunidade cristã. Aí você chega lá, mas você tem depressão, é falta de Deus. Falta de Deus. Aí só você sabe o que você tá sentindo. E aí você fala, poxa vida, então Deus não tá comigo diante de tudo que eu passei? Entendeu? Então, peraí, que Deus é esse que eu sirvo? Entre esses questionamentos. E aí é muito perigoso pra quem te falou isso que é falta de Deus. Sim. Porque é ele que vai pagar o preço. Com certeza. Entendeu? Porque se nessa aí você fala assim, realmente é falta de Deus. Então, peraí, Deus não tá comigo. Né? Eu vou lá e tiro minha vida, pensou? Exatamente. Isso é muito complicado. E as pessoas precisam parar com essa filosofia de que, depressão é frescura, depressão não existe. Você sim, é óbvio que a gente não vai tirar o mérito de Deus em momento nenhum. Não. Porque é cientificamente comprovado de que se você tem uma religião, de que se você acredita, né, ajuda em qualquer tratamento, seja desde o câncer até a depressão. Ajuda no tratamento, sim, cientificamente comprovado. E quando você crê, né, em Deus, é um gás a mais, que você fala assim, não, eu tô passando por isso, é uma tempestade, mas vai passar. Né? E você ter a rede de apoio, que provavelmente a sua família nesse momento foi muito importante para você. Sim, eu tive muito, assim, o apoio da minha família, né? E essa parte que você falou é muito importante, da igreja, da religião, da fé. A nossa fé é tudo, sabe? E foi o que me ajudou também muito, porque você falou exatamente tudo, porque eu falava isso comigo, sabe? Vai passar. E eu acho assim, que foi a chave principal para mim reerguer. Porque eu falava assim, vai passar, eu vou conseguir, eu sou capaz. E mesmo passando por toda essa tempestade, e aí todos aqueles momentos difíceis, eu tinha na minha cabeça de que ia passar e que eu ia ficar bem. Eu assim, por mais difícil que foi, hoje eu não quero ficar lembrando das partes ruins. Eu sempre tento tirar as partes boas, sabe? É isso que me dá aquele gás. Com certeza. E é uma questão, Rafa, que às vezes, quando você fala assim, vai passar. Às vezes as pessoas desanimam porque demora a passar. E não entende o processo do passar. Porque a gente vive, principalmente nesses dias, né? A gente vive momentos de pessoas imediatistas. Sim. Porque se eu não tiver isso agora, eu desisto. Então, entender esse processo do vai passar. Às vezes você está esperando que passe amanhã. E não é assim. É um processo. É um dia de cada vez. É você levantar amanhã e falar, não, hoje vai ficar tudo bem. Sim, e o tratamento de Deus com a gente é justamente isso. Que não é do dia para a noite, tem a perseverança. Não é no nosso tempo.
É no tempo dele, né? A gente entender isso. E olha o presente que ele te deu, Com certeza. né? Que foi a vinda do Sim. Ravi. E Sim. eu acredito que seja justamente para te responder: olha, filha, não foi tua culpa. Tá aqui o teu Exatamente. presente. E eu estava Exatamente. contigo o tempo todo. Eu estava contigo o Exatamente. tempo todo, te cuidando, zelando, te preparando, te moldando. Porque Sim. provavelmente existe duas Rafenas, né? Uhum. A antes do Brian e a depois do Brian. Com certeza. Eu falo assim que a Rafena que eu sou hoje, aliás, a Rafena de antes do Brian não existe mais. Porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, sabe? E igual eu falo assim, Deus trata da gente de maneiras diferentes. E da minha forma, eu falo assim que o Brian ele veio para poder me transformar por completo. Hoje eu sou uma nova pessoa e eu falo que eu sou uma pessoa melhor hoje, né? Porque, principalmente a parte da maturidade. A maturidade, ela veio como à tona, assim, na minha vida. Depois do Brian, sobre todo esse processo, veio a responsabilidade. E agora o meu grande presente, que é o Ravi, que eu falo que ele é o maior motivo da minha vontade de viver, né? Que hoje eu vivo por ele, com certeza. E aí fala um pouquinho do Ravi. Porque você tava, como você mesma diz, numa grande tempestade. Sim. Aí surgiu um feixe de luz Aí e o veio sol nasceu, né? Sim, aí veio o arco-íris. Ai, gente, olha, igual eu falei, o Ravi, ele veio pra dar aquela vontade de viver de novo, sabe? Porque com a perca do Brian eu não tinha mais vontade de viver. Como a gente conversou aqui, eu me trancava, eu não tinha vontade de fazer mais nada. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora também, né? Então, fui depositando tudo dentro de uma caixinha e não queria mais abrir de jeito nenhum. Eu queria ficar ali no meu mundo, né? E não, e depois do Ravi, me deu aquela vontade de novo de reabrir essa caixinha, né? De poder correr atrás dos meus sonhos. E o Ravi hoje é a minha maior alegria, né? Hoje ele tá com um aninho, completou terça-feira, dia 24, tá com um aninho. Inclusive, amanhã é a festinha dele. Olha Estou que delícia. estou nos preparativos. Que bom. E hoje ele é uma criança, assim, mesmo depois de ter passado também aquele susto no começo, né? Mas ele é uma criança saudável. Hoje ele traz, não só para mim, mas para toda a família. Ele é uma criança muito amada, né? E eu só tenho que agradecer pela vida dele. Que Que bom. lindo, né? É lindo mesmo. E, Rafena, pra finalizar, vamos para nossas perguntinhas finais, né? Aham. Pedro, só antes, né, que uma coisa que a gente deixou passar aqui, né, que tem novidade chegando aí, né, a Rafena. A Rafena aqui nos bastidores, né, nos comunicou que surgiu uma proposta, né, para um lançamento de um livro. Sim, Queria verdade. deixar passar isso. É verdade. Conta aí pra gente. Então, através da minha história, né, de mãe de anjo, a editora Mulher me chamou para poder fazer parte de um livro, né, de contar toda essa história, toda a trajetória. E até o tema é muito bonito do livro, né? Chama Amor Incondicional. E aí a gente vai abordar esse tema que é Mãe de Anjo. E fui chamada, a gente está fechando o contrato. Que bacana. Espero que dê certo. Quando fizer o lançamento do livro, Sim. eu quero que você volte aqui, Sim. tá? Pra gente apresentar pro pessoal. Sim. Provavelmente agora nessa era digital também vai, não sei, né? Se a editora vai lançar O e-book, né? o e-book, né? Sim. Do livro. Disponibilizar ali pro pessoal, né? Adquirir pela internet, fazer a leitura ali pelos aplicativos. Aham. Mas eu fiquei muito feliz mesmo. E eu creio, assim, a gente teve que conter aqui um pouco da emoção. Eu, principalmente, estou me segurando bastante. Sim. Mas eu acredito que vidas serão tocadas, Eu creio. mães serão tocadas. Sim. A gente também tem uma conhecida que também é mãe de anjo, né? Que ainda não teve, não deu certo as agendas para ela estar vindo aqui. Aham. Mas quando ela tiver também, ela vai contar um pouquinho desse momento, dessa perda, né? Mas assim, Rafena, que bacana, tão nova, mas com uma bagagem incrível, assim, sabe? Que Deus continue te abençoando e prosperando a sua vida, Amém. a vida do Ravi, que você dê um beijo nele por nós, Pode deixar. né? Os parabéns ali, eu creio que ele será um grande homem de Deus
Eu creio. E eu sei, assim, que a ligação de vocês vai ser para sempre, Sim. né? E uma união, assim, absurda, que eu acho que essa grande tempestade veio para um fortalecimento, Sim. né? A gente entender isso, que foi necessário, né? Agora, para as perguntinhas finais, o Pedro. Pode começar. Então, vamos lá, eu vou começar então, Rafena. Tá. Diante de todo o contexto, o que significa, o que representa o amor na tua vida? Pra você. O amor, eu falo assim, que é a chave de tudo. Eu falo assim que o amor ele tem que estar presente em tudo, né? Tanto em tudo que você for fazer, você colocar amor, né? E é muito importante, porque, principalmente hoje, a gente está vivendo em um tempo que o amor está esfriando. Então, eu falo assim, que se a gente colocar amor em tudo, faz aquela diferença, Sim. Com né? certeza. E é bíblico, né? E é O amor de bíblico. Deus se esfriaria. Sim, E a gente realmente, lamentavelmente, a gente vive essa realidade, com né? certeza. Muito triste, mas... O esfriamento, né? Em todos os sentidos, né? Filho contra Sim, pai, pai contra sim. filho, Uhum. enfim. Eu vi um vídeo agora, pouco tempo antes da gente vir pra cá, do pastor Marco Feliciano, falando de um atentado, né, que teve numa escola nos Estados Unidos, no Texas. Absurdo como que as pessoas têm perdido, né, o amor. Sim. Essa sensibilidade. Então, Essa se a gente sensibilidade. puder espalhar o quanto... Tem que espalhar amor, é melhor. Que Quanto entra mais muito espalhar, no que a gente, melhor. exatamente, que entra muito no que a gente falou, da sensibilidade que o outro precisa ter com as Exato. pessoas, de conseguir identificar se o outro tá bem, se não tá, estender a mão e não apontar dedos. Exatamente. Acho que é muito importante. Muito importante. Sim. E família? O que família representa pra você hoje? A família é tudo. É a base de tudo ali. Né? E agora, assim, claro que a gente falou muito sobre ele, né? E eu acho que quando a gente encontra pessoas que servem a Jesus também, Uhum. flui, né? O que Deus representa pra você? É exatamente tudo, a base de tudo ali. Eu falei da família, mas Deus em primeiro lugar. O que seríamos de nós sem Ele, né? E a partir de todo o nosso assunto, né? A gente fez essa pergunta só uma vez, foi no especial das mães com a Daisy, né? Aham. Mas o que é ser mãe pra você, depois de toda essa história, né? Eu acho que isso é uma pergunta que não poderia ficar de fora. Sim. Olha, ser mãe é uma mistura de sentimentos, sabe? Porque eu, particularmente, depois que eu me tornei mãe, eu principalmente o valor à minha, né? Eu comecei a dar muito mais valor à minha mãe. E mãe ali é um misto de sentimentos, de responsabilidade. E o mais importante é amor. E para finalizar, Rafena, deixa um recado para as mães que estão nos assistindo, né? O que você pode deixar para elas de um recadinho que Deus colocar no seu coração aí. Sim, Pode. para as mamães de anjos, você fala? Ou em geral? No geral. Ah, então tá. Então, o que eu tenho para falar é, primeiramente, para as mamães de anjos, né? Que vocês não estão sozinhas. Estamos aqui para poder ajudar, né? Eu deixei principalmente o meu arroba aí. Se poder me seguir lá, pode ficar à vontade. E precisar conversar, eu vou estar aqui para poder ajudar. E para todas as mamães aí, em geral, curte bastante, porque o tempo passa tão rápido, gente. Eu falo assim que, olha, parece que eu tava grávida ontem, meu filho já tem 1 ano. Então, curte bastante cada fase, né? Com muito amor, muita alegria. E é isso, gente. Gente, eu falo, o tempo passa mesmo, porque eu vi Voa! minha sobrinha não quer nem dar beijo mais, gente. Não quer nem me Exatamente. abraçar. Oh, meu Exatamente, Deus. passa muito rápido. Passa muito Nossa, rápido. Deus. E curtam mesmo. É, Rafena, muito obrigada mais uma vez, em nome de toda a equipe do Fazendo a Diferença Podcast, de toda a família, né? Foi um prazer Foi um mesmo. prazer absurdo, né? Que bom que você nos achou no Instagram. Aham. Que bom. Porque o podcast só ganhou contigo, sabe? Com essa história. E se a gente aqui ficou impactada, eu creio que as pessoas também ficarão. Sim. Então, assim, eu quero que você volte,
Pra E contar quando- desse livro aí, Bom, que em pra breve vai falar, sair. né, do livro. Sim, E eu creio que vai vir só para somar e com acrescentar em certeza. outras vidas, Com tá? certeza. Então, assim, fica aqui a nossa gratidão mesmo por ter aceito o convite, Uhum. tá? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho, pela recepção, Que bom, né? E que o podcast possa alcançar muitas e muitas vidas. que bom. Que Amém. o tema já diz tudo, né? Fazendo a diferença. Exatamente. E esse foi o propósito, né? Trazer Sim. pessoas que, no meio em que se vive, fazem a diferença. Sim. E isso não só na área profissional, não só sendo famoso, mas assim como você, fazendo a Sim. diferença na vida de outras pessoas, com uma história maravilhosa, né? Sim. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da perda, mesmo diante da dor, você tirou forças de onde não tinha, Exato. né? Para poder somar e acrescentar e ajudar outras pessoas. Com certeza. Muito obrigada. E é muito do nosso intuito, né, Érica? Se uma vida for alcançada e fizer diferença pra essa vida, já cumpriu o propósito de tudo isso. Exatamente, Sim. já cumpriu. E eu desejo todo sucesso a vocês. Obrigada. Obrigado. Então é isso daí, pessoal. A gente agradece muito vocês terem ouvido a gente até aqui. Se vocês quiserem entrar em contato conosco para divulgar sua marca, para participar com a gente, assim como a Rafena, nossa DM do Instagram tá aberta. Entre em contato conosco e venha fazer diferença com a gente. É isso aí, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.